Então, mais uma vez, boa noite. Graça e paz sobre a sua vida. Nós vamos, nos nossos próximos domingos, olhar para um livro que é muito precioso, que é o livro do profeta Jonas. Um livro que é bem provável que, se você veio do berço evangélico, lá no culto infantil, na escola dominical, você viu algum tipo de ilustração, teatralização, mostrando, uma baleinha vindo, engolindo um profeta, aí o profeta lá no fundo da baleinha orando, a baleia vai, abre a boca, aí o profeta sai pregando. É interessante que a gente aprende essa história quando a gente é criança, e de uma maneira bem poética, bem bonitinha, né? Nós não trazemos algumas questões que o próprio livro traz, que poderia ser um pouco espantosa para as nossas crianças do nosso tempo. Naquele tempo, as crianças eram acostumadas a ouvir histórias um tanto chocantes para o nosso tempo de agora, né? Mas naquele tempo eles tinham essa facilidade. Só que no passar do tempo, quando nós nos tornamos adultos, nós não damos o valor que esse livro tem na história da fé, tanto judaica como cristã, judaica-cristã, e na história da igreja. São poucas pregações que nós ouvimos, e normalmente nós ouvimos de uma forma muito reducionista a beleza desse livro. Então eu espero que nesses próximos domingos a gente vai olhar para esse livro e aprender toda a beleza que ele tem. Para você ter uma ideia, o livro de Jonas é um livro tão precioso para a história da fé, que o próprio Jesus vai citar o evento em que Jonas foi engolido por um grande peixe, e depois de ficar 3 dias no ventre daquele peixe, ele vai associar esse evento à sua ressurreição. Mateus vai nos falar a respeito disso. Olha só então a importância desse livro. Primeiro, o próprio Jesus vai citar esse livro no Novo Testamento. Ele cita outros livros, e não porque talvez ele não cita todos, os demais percam o seu valor. Mas a história do livro de Jonas, além de Jesus fazer uma analogia, ou quase uma tipologia da sua morte e ressurreição através dessa história, ele também vai dizer que os ninivitas, daqui a pouco eu conto o geralzão do livro para quem não sabe, mas os ninivitas que se converteram na pregação de Jonas, um dia no juízo final, vão ser testemunhas contra aqueles que ouviram a mesma mensagem que eles e não se arrependeram como eles se arrependeram. E depois finaliza na fala de Jesus, que Jesus é maior do que o próprio profeta Jonas. Olha só, então nós temos Jonas com um destaque como profeta na história de Israel. Jonas tem um lugar tão especial, que é o único livro, o único profeta, dentre os 12 profetas menores, que é citado até no Alcorão dos muçulmanos. Sabia disso? Se você ler o Alcorão, lá tem a história, um capítulo inteiro falando sobre essa mesma história de Jonas. E depois tem uma outra história contada já nos escritos atribuídos ao profeta, que um dia ele vai numa determinada cidade, mas não deixa ele pregar naquela cidade, então ele é expulso, ele está faminto num lugar, aí aparece uma pessoa dando uvas para o profeta Maomé. E aí ele pergunta: quem é você? Aí aquela pessoa está trazendo uvas para Maomé. Isso é uma história, tá? Uma história, né, contada pelos muçulmanos. Que aquele homem fala assim: eu sou da cidade de Nínive. Aí Maomé vai e começa a bradar: você é da cidade de Nínive, onde o profeta Jonas, filho, e assim apareceu e fez tal coisa? E a grande surpresa foi exatamente: eu sou um irmão dele, eu sou como ele, eu faço parte do mesmo Deus que ele assim faz, só que ele vai apresentar lá. Olha como que esse livro e o profeta Jonas tem um lugar tão especial na história. Para você ter uma ideia, ninguém discutia no decorrer da história da igreja, os grandes teólogos cristãos, sobre a veracidade desse livro. Eles discutiam coisas pequenas. Exemplo, a gente vai ver Agostinho de Hipona discutindo se aquela árvore lá no final do livro que conta, que nasceu num dia e morreu no outro, se era uma boboreira, e o outro contemporâneo falava: não, na verdade é uma figueira pela folha. Olha as coisinhas que eles estavam discutindo, né? Mas em contrapartida, tinha escritores que debochavam dos cristãos pelo fato de acreditar nesse livro. E eles questionavam: como que você pode acreditar numa história de um peixe que engoliu uma pessoa, essa pessoa ficou 3 dias no ventre do peixe, depois foi vomitada viva? Eu não sei se você já viu, há 2 histórias na internet, você pode pesquisar, de uma pessoa que foi engolida por uma baleia, acho que é cachalote, uma coisa assim, ficou um tempo lá dentro da barriga do peixe, né? E recentemente nós tivemos uma pessoa que foi engolida, depois foi um tropé. Mas aí eles vão dizer: como que você pode acreditar que uma pessoa foi engolida por um peixe? Como que você pode acreditar que uma árvore nasceu num dia
E no dia seguinte a árvore secou. A tua fé é muito ingênua. Então eles começaram a debochar dos cristãos e talvez por causa de tanto movimento racionalista no decorrer da igreja, que acaba perdendo a crença, a fé de que Deus pode fazer essas coisas miraculosas, sobrenaturais, fora do comum, essa história do livro de Jonas acaba sendo contada de uma maneira muito resumida, muito pontual, e eles fogem desses detalhes com medo de tentar dar uma resposta para um mundo mais modernizado, científico. E a resposta é simples, meu irmão. Se você acredita que Deus criou o universo como as Escrituras assim narram, pelo poder da tua palavra, que criou o homem como ele criara, que fez o que fez na história, tudo que é relatado no livro de Jonas, você não vai ter dificuldade de assim acreditar. Mas eu sempre digo, ainda que o livro de Jonas fosse uma novela, como uns tentam defender, ainda que fosse talvez uma grande parábola, estaria tudo bem, porque nós temos Jesus contando várias parábolas, lembrando que as parábolas não são histórias reais. Quando Jesus conta a parábola do bom samaritano, da pessoa que desce de Jerusalém, foi assaltada e deixada quase morta à beira do caminho, depois veio o sacerdote, o levita, viram, passaram a distância, aí veio o samaritano, ajudou. Essa história não aconteceu de fato. Jesus criou uma história para ensinar alguns princípios, alguns fundamentos da fé cristã, respondendo uma pergunta que fizeram a ele. Então nós não teríamos dificuldade se fosse uma grande parábola contada para trazer um ensinamento. Aqui eu apresentei para vocês algumas razões do porquê esse livro é tão importante. Porque Jesus comenta a respeito desse livro, faz uma analogia da ressurreição dele dos 3 dias, assim como Jonas ficara 3 dias na barriga do grande peixe. Ele fala a respeito dos ninivitas que converteram e lá no último dia vão se levantar para poder testemunhar contra quem ouviu a mesma mensagem e não se arrependera. E por fim, há um comparativo entre Jonas e Jesus. Porém, Jesus é maior do que o próprio Jonas. Quando a gente olha para esse livro, a gente tem que se perguntar, o que nós podemos aprender na história de Jonas? Eu vou ler apenas 3 versículos hoje. Talvez vai ser a mensagem mais curta. E normalmente quando eu prometo isso, eu não cumpro. Mas hoje eu vou tentar, em nome de Jesus. Vamos lá. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Somente até aí a parte do livro que nós vamos ler. Mas eu quero que você ore mais uma vez. E que a sua oração seja: Deus, eu vim aqui porque eu preciso ouvir algo muito claro da tua parte. Eu não quero estar por estar, mas eu quero ser sacudido, sacudida, abalado, abalada pela tua palavra. Eu preciso ouvir algo da tua parte para que a minha vida se encontre em ordem, para que eu possa de fato renascer na minha caminhada. Faça a sua oração agora, pedindo para Deus falar com você, em nome de Jesus. Então vamos entender o texto? O texto começa com a seguinte declaração: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai. Então logo de início a gente tem a identificação a quem a palavra do Senhor vem: Jonas, filho de Amitai. Interessante que o próprio nome Jonas significa pomba. E aí há várias possibilidades, mas há 2 significados interessantes para a pomba no decorrer da palavra de Deus. A primeira é que a pomba era uma ave usada num sacrifício daqueles que não tinham condições de levar um cordeiro para Jerusalém. As famílias mais pobres levavam uma pomba, ou levavam a rolinha, para poder fazer assim o sacrifício. Então o primeiro significado de pomba, que vai predominando no Antigo Testamento, é sobre essa ave do sacrifício. Mas o outro significado bem interessante a respeito da pomba, que vai percorrendo a história de Israel, foi aquele evento quando nós temos a arca. Depois de passar pela experiência do dilúvio, eles pegam uma pomba, soltam aquela pombinha, para que caso ela não voltasse, significava que ela encontrou um lugar para pousar, então está tudo certo, já tem terra seca para a gente poder começar a atracar em algum lugar.
Aí nós temos a história que a pomba volta, significa, opa, não encontrou lugar para pousar, então as águas ainda estão altas, vamos esperar mais um pouco. Depois eles soltam essa pomba e novamente essa pomba, agora, encontrando lá um pouso, não voltando mais, eles entendem que as águas abaixaram, eles podem começar a atracar em algum lugar. Por causa disso, no passar do tempo, essa ideia de pomba tem a ver como mensageiro também. Algo que traz uma mensagem. E se isso for verdadeiro, como se fala em toda a tradição judaica, é interessante porque o Espírito Santo vai ser identificado como a pomba que desce no advento do batismo de Jesus. Uma voz que vem do céu e o Espírito Santo desce em forma de pomba. Bem, esse profeta tem esse nome, então, de alguém que leva uma mensagem. Alguém que tem algo a dizer às pessoas. Alguém que é usado para Deus para poder sinalizar alguma coisa. Mas o texto diz mais, que ele é Jonas, filho de Amitai. Aí nós temos duas questões bem interessantes. Porque nós vamos ver nas próximas mensagens que o livro de Jonas é cheio de ironia. É cheio de trocadilhos. Então, logo de início, nós temos Amitai, que de fato é o pai do Jonas. Daqui a pouco a gente vai ler mais 2 versículos lá em Reis, falando a respeito da história do profeta Jonas. Ele aparece em outro lugar além daqui. Mas o nome Amitai significa fidelidade em obediência. Olha que interessante. Ele é o Jonas, o mensageiro, o profeta, aquele que leva um sinal de Deus, e ele é filho da fidelidade, filho da obediência. Mas à medida que a gente vai lendo o texto, a gente percebe esses trocadilhos. Esse que é o filho de Amitai, como expressão de fidelidade, obediência a Deus, o mensageiro, vai se negligenciar a levar a mensagem. Vai se negligenciar a ser essa pomba que vai levar o sinal de Deus aos ninivitas. E, consequentemente, ele não é expressão de fidelidade, não é expressão de obediência. Talvez para nossa frustração, desde criança que nós aprendemos Jonas como sendo quase um herói, o vilão nessa história toda não são os ninivitas, mas é o próprio Jonas. Jonas é o profeta vilão, que a gente vai perceber como que Deus vai lidar com ele e ao mesmo tempo, apesar dele. E isso é uma coisa extraordinária. Eu quero ler com vocês o texto em que nos apresenta a história de Jonas, lá em 2 Reis 14, 24 e 25. Tá bom? Os 2 últimos textos, depois a gente vai entender a história como temos entendido e fazer algumas aplicações. Olha o que fala lá em Reis. Fez o que era mal perante o Senhor. Jamais se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho... Deixa eu ler, aqui vai ficar mais fácil. Filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Restabeleceu ele os limites de Israel, desde a entrada de Amate até o mar da planície, segundo a palavra do Senhor, Deus de Israel, a qual falara por intermédio de seu servo Jonas, filho de Amitai, o profeta, o qual era de Gat-Hefer. Então vamos entender o que está sendo dito aí. Nós temos agora esse profeta Jonas sendo identificado no tempo e no espaço. Que tempo é esse? Era o tempo em que Jeroboão II reinava sobre Israel. Vamos ter uma aulinha rapidinha de história. Não sei se você se lembra, mas em Davi nós temos as tribos unidas. Está tudo muito bonito. Mas depois de Salomão, começa a ter um certo conflito. Aí nós temos, na morte de Salomão, Jeroboão reinando. Só que Jeroboão não vai ser um bom rei. Consequentemente, nós temos aí uma divisão. Ou melhor dizendo, Jeroboão, isso mesmo. Ele vai reinar no chamado Reino do Norte, quando tem a divisão, e no Reino do Sul fica apenas 2 tribos. Então nós temos o Reino do Norte, que Jeroboão vai reinar, e no Reino do Sul nós temos um reinado à parte, com 2 tribos. Dentro desse Reino do Norte, das outras 10 tribos, nós percebemos o relato que eram reis que sempre promoviam a pecaminosidade, influenciando o povo aí pelo mesmo caminho. O Reino do Norte é muito mais marcado pela infidelidade do que pela fidelidade junto a Deus. E esse profeta Jonas, ele está ali dentro desse reino. E ele mora ali perto de acho que é a tribo de Zebulon, se não me falha a memória, bem na divisa, olha que interessante, sentido o caminho de Nínive. E esse profeta, apesar de toda a desobediência, como nós vimos, que Jeroboão
II estava no mesmo caminho que o seu pai, Jeroboão I, Deus usa a vida de Jonas para dizer: vocês vão ter um avanço, vão conquistar terras, Deus vai abençoar vocês, e Deus assim o faz. Guarda essa informação. O momento que Jonas se encontra aqui é de grande corrupção, a partir do rei, Jeroboão, e o povo em si. Mas Deus abençoa aquele povo, apesar do próprio povo. Essa é a informação que nós temos. Ok, tá aí? Guarda isso. Um momento de infidelidade, de corrupção em Israel. O profeta Jonas está ali. E ele vai falar a respeito da bênção de Deus, apesar dos pesares. E Deus assim cumpre, abençoa aquele povo, apesar da infidelidade daquele povo. O reino do norte, que é chamado de Israel, o reino do sul é chamado de Judá. Estamos juntos? Então vamos continuar. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Então o que Deus vai falar com Jonas? Jonas, eu tenho mais uma missão para você. Você é essa pomba, você é esse sinal, você é esse mensageiro, você é a expressão da fidelidade, da obediência. Eu tenho uma missão para você. Você vai se dispor a fazer o quê? A ir até a cidade de Nínive. E lá você vai clamar contra ela. Quando a gente olha na história, essa grande cidade de Nínive, tanto na história bíblica como na história fora do contexto da Bíblia, Nínive sempre tem a sua preeminência. A primeira vez que vai aparecer Nínive na Bíblia é lá em Gênesis, quando Nimrod vai fundar várias cidades consideradas potências. Exemplo, a própria Babilônia e Nínive. E Nínive é conhecida por ser uma cidade muito sangrenta, uma capital da Síria, um povo muito mau, um povo que quando conquistava um outro povo, a forma de trazer cativo, a forma de vencer suas batalhas, nós vamos ter os profetas, Naum falando sobre isso, era uma maldade daquele povo indescritível. Por causa da maldade desse povo, nós temos agora Deus proclamando um oráculo de justiça, de juízo, de ira contra aquele povo. Então, Jonas, ele não quer ir para Nínive. No primeiro momento, a gente não sabe o porquê ele quer ir para Nínive. A gente vai saber no final do livro, quando ele declara o porquê ele não queria ir para Nínive. Mas aqui nós temos a fala de Deus: eu quero que você tenha um coração disposto para poder continuar a me obedecer, para viver aquilo que está no meu coração. Mas o texto vai dizer que ele vai ter uma disposição para outra coisa. Agora, olha que interessante. O texto, no versículo 3, vai dizer: Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que era para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Deus falou: Jonas, vai para Nínive. Mas o texto diz que ele vai se dispor não a ir para Nínive, mas para outra cidade. E aí nós temos algumas expressões. Ele vai descer até Jope. E depois a gente vai ver nos outros domingos que ele estando dentro do barco, ele vai descer e ficar no porão do barco, até chegar na maior profundidade que pode ser, que é descer ao fundo dos oceanos. O que isso significa, esse descer, que o livro de Jonas vai assim encaminhando. Mas o que nós temos aqui é alguém que tinha tudo para obedecer, mas alguma coisa fez com que ele desobedecesse. E olha que interessante, eu dei uma pesquisada, não sei, não vai dar para parecer legal não, né? Não vai. Mas só para você entender. Está vendo escrito Jope ali no canto? É como se ali, onde está escrito Jope, fosse o porto que Jonas desce, ele está lá para cima, ele desce até Jope, ele vai querer pegar o navio, está vendo que é pontinho vermelho, lá para a Espanha, onde está Tarsis? Olha só a distância que ele ia fazer. Porém, ele morava um pouquinho mais para cima de Jope, olha lá o caminho de Nínive. De onde ele estava, na cidade dele, até Nínive, dava aproximadamente 700 quilômetros, a pé, pelo deserto. O texto vai trazendo vários contrapontos.
Deus fala, você vai caminhar pelo deserto até Nínive, 700 quilômetros. Mas ele vai preferir ir pelo caminho do mar, veja que é totalmente o oposto à distância, e ele vai andar da cidade dele até Jope, por isso vai dizer que ele desceu até Jope, só ali ele vai fazer uns 400 km. E depois disso ele vai se dispor a querer pegar esse barco, ele paga a passagem, e a distância de Jope até Tarsis é 4.000 quilômetros. E toda essa geografia é para dizer o seguinte, estava tão pertinho da cidade dele para Nínive a pé e cumprir a palavra de Deus, mas ele se dispõe a andar tanto quanto para fugir até Jope, para descer até Jope, e depois ainda pegar um barco e praticamente para o outro lado do mundo, lá para Tarsis. O que esse profeta está dizendo? Eu não quero viver essa experiência que Deus está me chamando a viver. Agora, vamos tentar digerir isso aí. Olha o que Deus vai dizer. Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Essa expressãozinha, clama contra ela, vai aparecer 2 vezes nessa construção no Antigo Testamento, lá em Gênesis. A primeira, no contexto do dilúvio. Deus vai dizer que a maldade do povo, a malícia do povo, o coração está tão corrompido, que ele vai agora agir contra aquele povo. Olha como a gente vai tendo essa construção. E por fim, nós temos a mesma declaração a respeito de Sodoma e Gomorra. É um contexto de tamanha malícia, de maldade, de pecaminosidade, que Deus agora clama, os profetas clamam contra aquela cidade. Perceba que a situação de Nínive não era nada legal. É como se o texto dissesse, há uma expectativa do dilúvio que houve lá naquele tempo, do derramar da ira sobre Sodoma e Gomorra, venha sobre a cidade de Nínive. Mas alguma coisa estranha acontece. Jonas não vai. Jonas não quer falar isso para Nínive. E o desenrolar, a gente vai entender o porquê. Não é que ele amava aquela cidade. Não é que ele não queria trazer uma notícia ruim para aquele povo. É porque ele tinha uma rixa tão grande. Ele era tão nacionalista com relação ao seu povo, em contrapartida à maldade dos assírios, que ele sabia, ele vai confessar no capítulo 4, que Deus é um Deus clemente, misericordioso, bondoso, que estava chamando ele para anunciar a destruição, para conceder arrependimento e graça de salvação. No primeiro momento a gente acha que talvez seria uma atitude legal de Jonas, mas depois é revelado. Ele sabia que Deus iria perdoar, iria amar, iria estender perdão, quebrantamento sobre o povo, e ele não quer fazer isso. E aí o texto vai continuar dizendo que ele se dispõe, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Essas palavras vão se repetindo, Tarsis, Tarsis, presença do Senhor, porque se por um lado, Tarsis era um lugar infinitamente melhor, é como se fosse um lugar de férias, uma colônia, um lugar maravilhoso que era Tarsis. Mas em contrapartida, ir para Tarsis significava desobedecer a Deus, não indo para Nínive. Muito bem, quais são as 3 lições que eu queria que nós tirássemos de tudo isso que eu tentei falar para você? A primeira delas é o seguinte: a bênção de Deus não significa necessariamente a aprovação do Deus da bênção. Repete comigo, por favor. A bênção de Deus não significa necessariamente a aprovação do Deus da bênção. Lembra que a história de Jonas começa com a identificação do momento histórico que ele está vivendo. E o momento histórico que ele está vivendo é um momento de grande abundância da nação. O Reino do Norte estava indo muito bem, tudo estava dando certo. Mas era o pior momento, ou um dos piores momentos, em termos de obediência e fidelidade a Deus. Então o que nós vemos na vida de Jonas é que o fato de tudo estar indo muito bem não significa que Deus esteja aprovando a história daqueles a quem ele tem feito bem. Lembra o texto que nós lemos em Reis? Apesar de Jeroboão está andando nos mesmos caminhos do que o seu pai, Jeroboão I,
Deus tinha dado uma profecia que tanta coisa linda ia acontecer na história daquele povo. Mas não porque eles tinham se arrependido, não porque eles mereciam, não porque eles estavam andando nos caminhos do Senhor, mas porque Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus é gracioso, apesar daquele povo. Mas o fato de Deus fazer o que estava fazendo por eles, não significava que Deus estava legitimando, se agradando da história do Reino do Norte, da história daquelas pessoas. Às vezes a gente passa por essa mesma confusão. A gente olha para a nossa vida e parece que as coisas estão indo tão bem. Mas o fato das coisas estarem indo bem para você, não significa necessariamente que tudo esteja bem com Deus. E vou até além. O fato de Deus tantas vezes te abençoar, não significa que a bênção dele sobre você é um legitimar, um autenticar da sua história de vida ante a ele e ante a você mesmo. E o contrário também é verdade. O fato das vezes as coisas não estão indo tão bem como nós gostaríamos, não significa que seja uma reprovação da parte de Deus. Às vezes a situação está complicada, completamente diferente do que nós gostaríamos que estivesse, mas em compensação, nós temos da parte de Deus essa aprovação, esse agradar, um coração fidedigno, alguém que está vivendo com fidelidade, obediência, temor na presença do Senhor. Mas não confunda isso. A bênção de Deus não é um legitimar de quem nós temos sido. Não caia na armadilha de se acostumar ao pecado pelo fato de ver a bênção de Deus sobre você, apesar do seu pecado. Não caia na armadilha de achar que eu faço tanta coisa complicada e ainda assim eu vejo Deus me abençoar. Não se torne alguém insensível achando que então dá para continuar levando a vida dessa maneira. Afinal de contas, Deus tem me abençoado. E olha a minha infidelidade. Olha a minha desobediência. Olha a minha incoerência com a vida em Deus. Não caia nessa armadilha. Amém? A segunda questão que eu acredito que dá para a gente aprender até aqui. A mesma disposição para obedecer pode ser usada para desobedecer. Lembra que eu falei que o texto trabalha com muita ironia, trocadilhos? Então nós temos Deus dizendo assim: dispõe-te para ir até Nínive e clamar contra ela. Dispõe o teu coração. E aí o texto vai dizer: Jonas se dispôs, mas para fugir da presença de Deus. Olha só como essa disposição da obediência pode ser também usada para a própria desobediência. E aí, talvez a gente às vezes é muito mais disposto a coisas relacionadas a nós do que coisas relacionadas a Deus. Você já percebeu que a gente é muito disposto para fazer a nossa própria vontade? Você não vê muito mais disposição em você quando é para fazer qualquer outra coisa referente a você, alguma coisa de lazer, alguma coisa que você curte, algum convite, algum ambiente, alguma pessoa. Tem convites que a nossa disposição é imediata e a nossa atitude é de levantar, ir, fazer e viver. Independente se é uma coisa ruim ou boa, há uma disposição, há uma energia. Mas quando a gente fala de disposição para as coisas de Deus, disposição para servir a Deus, para amar a Deus, parece que a gente não tem a mesma disposição, não tem aquela mesma vontade, aquele ímpeto, aquela energia, aquele se organizar. Será que isso talvez não tenha acontecido na sua história? Você encontra tanta disposição para tantas outras coisas, mas para as coisas relacionadas a Deus, a tua disposição é tão contraditória, é tão pequena. Isso quando existe disposição. De repente, quando você ouve algum convite para se dispor a viver alguma coisa no serviço a Deus, no amor ao próximo, aí você olha para você, teu coração vai minguando, vai dando, então, né? Esse ventinho frio, ou esse calor, ou não sei o quê, o meu trabalho, os meus filhos, os meus pais, a minha saúde. A gente levanta um tanto de coisas para dizer: estou indisposto para poder participar, para servir, para se envolver, para falar. Mas deixa ser alguma coisa que não tem nada a ver com esse âmbito do serviço da fé, por exemplo. Alguma coisa que você goste, que seja uma coisa boa ou ruim. Parece que explode uma disposição, uma vontade, uma energia. E aí você olha para a pessoa impressionante. Para qualquer outra coisa é uma disposição incrível, mas para as coisas relacionadas à fé, à espiritualidade, é tão indisposto.
Por fim, Deus pune a maldade das nações. Você já teve aquela sensação, ou aquele pensamento, não é possível que Deus não está vendo o que está acontecendo na nação tal contra a nação tal. Não é possível que Deus não está olhando esse massacre. Não é possível que Deus não está vendo tamanha maldade. Não é possível que Deus não vê aquilo que estão fazendo de forma tão terrível, ou até trazendo um pouquinho próximo da nossa. Não é possível que Deus não vê o que estão fazendo contra mim. Não é possível que Deus não está percebendo o que estão armando contra a minha pessoa. E o texto vai dizer que Deus é Deus além das fronteiras da própria nação de Israel. Deus estava vendo o que Nínive estava fazendo. E havia o juízo de Deus sobre aquela nação. E há juízo de Deus sobre as nações. Há juízo de Deus sobre as pessoas. Então achar que o olhar de Deus passa despercebido é uma grande ilusão. Mas aí eu termino a mensagem dizendo que esse mesmo Deus que sabe, que vê tamanha maldade, é o mesmo Deus que sempre concede oportunidade para os maldosos se arrependerem. É o mesmo Deus que, mesmo sabendo, a última expressão dele é o seu amor, a sua clemência, a sua misericórdia, o seu perdão, a sua chance. Você já deve ter ouvido pessoas falarem assim: Deus é amor, Deus é perdão, Deus é bondade, mas Deus é justo, Deus é juiz, Deus é iracundo. Já viu pessoas formando essa sentença? Começa falando sobre a bondade. Não, Deus é amor, mas olha, Deus também é fogo consumidor. Já viu isso? Normalmente quem constrói essa sentença é gente legalista. É gente que não entende da beleza, da graça, da profundidade do Senhor. Porque a sentença bíblica é a seguinte: Deus é fogo consumidor. Deus faz justiça. Deus é esse Deus que não passa despercebido aos seus olhos a maldade. Mas esse mesmo Deus, Ele concede oportunidade, Ele concede graça, Ele concede perdão, Ele concede uma outra chance. Não muda completamente? Esse é o Evangelho, que denuncia a nossa pecaminosidade, que denuncia a maldade. Mas o mais de Deus é a esperança para você, a chance, a graça, a vida, a sopro. Você não precisa permanecer sendo quem você é nessa maldade. Eu queria que você compartilhasse essa tela para a gente caminhar para o término do culto. Tenha disposição para obedecer a Deus e não para fugir dele. Não pense que a bênção de Deus é sinônimo do agradar de Deus com sua vida. Fotografe, compartilhe se você puder. Use suas redes sociais de uma forma benéfica agora, não que você use de forma maléfica em outros momentos. Mas talvez exista alguém precisando ouvir e ler essas palavras, que ela precisa ter um pouco mais de disposição para obedecer a Deus e parar de ficar fugindo de Deus. Talvez haja alguém precisando ler essas palavras, porque essa pessoa imagina que o fato de Deus abençoar a vida dela, o fato das coisas estarem indo bem, tudo isso é sinônimo de que Deus está se agradando com a vida dela. E se ela não se despertar para isso, ela vai continuar dentro dessa bolha, de viver uma vida de desobediência, perigosa, compensada pela bênção de Deus. E nós vamos orar agora. Nós vamos orar pedindo para que Deus não permita que nós nos tornemos um Jonas. Todos nós somos tão profetas e profetisas, tão mensageiros e mensageiras. Somos uma pomba, assim como Jonas, para levar essa mensagem, levar esses sinais. Você é comissionado da mesma forma que Jonas foi. Essas foram as palavras de Jesus: ide por todo o mundo, vai por todos os lugares e proclame o que está de errado, mas sempre frisando que Deus pode mudar completamente, Deus pode transformar o cenário. Ele é misericordioso, Ele é clemente, Ele é perdoador. Senhor,
faça com que nós tenhamos a clareza de que nós somos, assim como Jonas, chamados a proclamar uma mensagem, mas não queremos, ó Deus, sabotar a nossa própria história, tentando fugir do Senhor, se dispondo a viver tanta coisa louca, tanta coisa perigosa, ou tanta coisa que aparentemente é legítima, mas que são coisas que podem nos tirar do que o Senhor assim deseja que nós vivamos, Senhor. Talvez haja pessoas aqui tão dispostas para fazer tantas coisas, à disposição para brincar, à disposição para a sua própria profissão, à disposição para o lazer, à disposição para o riso com pessoas queridas, e não que isso seja ruim em si, mas quando se fala na disposição de querer te servir, de querer se envolver, de ser bênção, de estar na tua presença, juntamente com a comunidade, por exemplo, de fé, vem uma indisposição, um abatimento, um desinteresse, um negligenciar, desculpas são levantadas, ao passo que, quando são para outras coisas relacionadas ao nosso bem-estar, a nossa Tarsis, a gente faz de tudo para ir. A gente paga o preço que tiver que pagar, da passagem que tiver que pagar, da distância que tiver que percorrer, para poder ir para onde nós queremos ir. Há disposição em nós a isso, mas não para te servir, para te obedecer. Oh Jesus amado, que esse nosso início de caminhada na história de Jonas venha falar ao nosso coração. Não queremos, ó Deus, como veremos, tentar fugir para longe da tua presença. É uma fuga vazia, é uma fuga já frustrada desde o início, mas que nos coloca em situações tão delicadas. Em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém.